Eu quero começar falando sobre a importância da gente debater esse projeto de lei 961 de 2023, que é um projeto de minha autoria, que já foi aprovado pela Comissão de Educação no seu mérito e hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Infelizmente, o relator do projeto ainda não apresentou o relatório e ele já está há bastante tempo com esse projeto. Inclusive, quero fazer aqui um apelo público para que ele apresente o relatório, seja ele qual for, para a gente poder enfrentar esse debate. É o deputado, o Príncipe, lá do estado de São Paulo, Orleans. Então, faço aqui esse apelo para que ele apresente o projeto para que a gente possa seguir com a discussão dessa temática. Eu fiz uma apresentação junto com a minha equipe, eu gostaria de passar. Então, a gente parte do princípio que o piso é lei, lei não se negocia, cumpre-se. É importante dizer que a lei do piso nacional do magistério e dos profissionais da educação é um princípio da nossa Constituição, está lá no artigo 206. Pode passar. Então, aqui a gente trouxe o material que depois a gente vai disponibilizar para todo mundo que está acompanhando essa audiência pública. E a gente trouxe alguns dados sobre a docência no Brasil. Quando a gente fala em educação, a gente fala, sobretudo, em dois principais atores. Um é o seu público-alvo, que são os seus estudantes, e o outro são os seus profissionais da educação. E no Brasil, historicamente, a gente tem políticas públicas de desvalorização, tanto dos estudantes quanto dos seus profissionais. Quando a gente olha o panorama de todo o número da educação, e esses dados são de 2020, os últimos dados ainda não estão consolidados do censo para que a gente possa fazer a pesquisa, mas até 2020 a gente tinha cerca de 1,8 milhão de professores da rede pública da educação básica. Então, quase 2 milhões de professores da educação básica. E 79% desse contingente enorme são mulheres. Isso reforça toda a análise que é feita com relação ao machismo institucional e estruturante da nossa sociedade, que naturaliza essa precariedade como a função docente é tratada no Brasil, por ser feita, na sua maioria, por mulheres. Pode passar. O censo, ele traz um dado muito importante. Ele tem uma categoria que se chama esforço docente. Quando a gente para estudar o que os dados nos mostram, ele vai mostrar que o professor no Brasil se esforça muito e ganha muito pouco. Essa é a conclusão. Quando a gente olha as categorias de esforço docente, que está colocada quantos estudantes você atende por semana, quantas turmas você atende por semana, quantas escolas você trabalha, numa régua de 1 a 6, a grande maioria dos professores vão estar no nível 4. E esse dado, ele piora quando a gente fala do ensino médio, que é uma crise profunda que a gente vive hoje no nosso país, associada à evasão, a altas taxas de evasão. Por isso que nós temos a política do pé de meia. É muito importante essa política, mas nós precisamos de outras também. Então,
nesse nível, o nível 4, o professor atende entre 50 a 400 alunos por semana. Em 2 turnos, ou seja, acumulando cargo. E até 2 escolas. Então, essa é o concentrado quando a gente vê essa categoria do esforço docente do Brasil. Pode passar. Aí a gente tem toda uma descrição que vai ficar disponível para vocês sobre o esforço do número de alunos, turnos, escolas, etapas, mas pode passar. Aqui também a gente trouxe os dados dos estados. Também vai ficar disponível para vocês e vai perceber que isso, com uma ou outra variação em alguma etapa da educação básica, ele permanece dentro dessa grande média do esforço número 4. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, a gente tem, primeiro, uma legislação que vai falar da legalidade do piso nacional do magistério. A gente tem dados muito sensíveis no Brasil que vai mostrar esse esforço docente muito grande, que se trabalha muito, por muitas horas, em condições adversas, para uma quantidade muito grande de alunos. E aí a gente tem um outro fator que também impacta nessa questão do pagamento do piso, que é a falta de concursos públicos. Então, a gente trouxe aqui um quadro que vai demonstrar como, ao longo dos últimos anos, sobretudo a partir de 2016, a gente tem uma não realização de concursos públicos como uma prática dos estados, dos municípios, precarizando ainda mais a condição desse professor. Pode passar. E aqui a gente tem os dados do próprio censo, que vão mostrar como que está essa questão do vínculo. Quem é estatutário? Quando a gente pega a rede de São Paulo, que é o estado que eu represento, você tem mais de 50% que já é um vínculo precarizado. Professores que não são concursados. Mas por que eles não são concursados? Porque não tem concurso. E quando tem, chama-se um percentual ínfimo de vagas. Vai se chamando aos poucos. Aí você tem estados, por exemplo, e aí você vê, na Bahia também a gente tem muito esse índice, Minas Gerais, que está quase 70%. Então, é algo generalizado. O concurso, que é um princípio dos serviços públicos, uma regra quando a gente pensa no regime jurídico de contratação, sobretudo quando a gente fala de uma política social que é de longa duração, uma política social que não pode sofrer interrupções, que está diretamente e é responsável pelo ECA, por zelar e cuidar da integridade física daquela criança, daquele adolescente, que tem outras atribuições. A escola faz parte do sistema de garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, não apenas no acesso ao direito à educação, ao currículo formal, mas também a um conjunto de outros direitos. E quando você tem um professor que está num vínculo precário, que ele é mudado a cada 1 ano, que ele, se discordar da chefia, se fizer uma denúncia que o pai denuncie ele, ele é mandado embora, que não tem a estabilidade, você enfraquece a possibilidade de alcance daquela criança dos direitos que ela tem, que ela é signatária. Então, é muito grave essa outra situação, e mesmo sendo o concurso obrigatório, prefeitos, governadores
e presidentes da República, historicamente, desrespeitam esse princípio constitucional. E nada acontece. Pode passar. E aí a gente vai ter dos vínculos municipais que se repetem, essa questão de não haver concursos públicos. Pode passar. Aí nós chegamos na questão da valorização dos profissionais da educação. Nesse gráfico que a gente mostra de 2013 a 2023, essa curva, que é um verde, vocês podem ver que, comparado aos demais profissionais que têm ensino e formação superior, ela sempre foi menor. Então, nós ganhamos pelo menos metade do que um outro profissional que é formado em ensino superior. Isso é histórico no nosso país. Tanto é histórico que é uma meta do Plano Nacional de Educação enfrentar essa questão, que nós não conseguimos enfrentar até hoje. É grave a situação. Então, a gente ganha menos, e mesmo a gente tendo isso assegurado na Constituição, o princípio da educação, a valorização dos seus profissionais, mesmo a gente tendo um Plano Nacional de Educação, que se encerra esse ano, que colocou como meta não ter mais essa diferença entre os profissionais que estão em nível com formação superior, isso a média, a gente está falando do pagamento da média. Hoje, o piso nacional do magistério são R$ 4.800, pouco mais que isso, por 40 horas de trabalho. E não é cumprido. E não é cumprido. Pode passar. E aí, quando a gente vai comparar o que acontece com os nossos profissionais da educação, com os nossos professores, com os países da OCDE que o Brasil compõe, a tragédia escancara de uma vez. Primeiro, a gente precisa repetir, porque como no nosso país o absurdo perdeu a vergonha, o Brasil não investe muito em educação, não é verdade que sobra dinheiro da educação, isso é uma mentira. O Brasil investe cerca de 1/3 que os demais países da OCDE investem em educação básica. Mesmo nós sendo a 9ª economia do mundo, caminhando para a 8ª. Aí, quando a gente vai olhar os índices dos nossos professores. Então, eles estão entre os que mais trabalham e os que menos recebem no mundo inteiro. A Comissão de Educação, através do Plano Nacional de Educação, fez uma missão especial em Singapura. Os professores lá ganham como se fossem um outro profissional de nível superior, qualquer, um salário muito razoável, e a carga horária deles semanal de docência são 12 horas. Então, aí a gente vê que o salário médio do Brasil é 47% inferior à média da OCDE. E o Brasil, além de não investir o que precisaria investir, e por isso que os nossos dados hoje da educação são muito sérios, de cada 3 brasileiros, 1 foi expulso da educação básica e não concluiu a educação básica. A gente está falando de 68 milhões de brasileiros que não terminaram o ensino médio, hoje. A gente está falando de um país que hoje tem mais de 15 milhões de pessoas analfabetas. A gente está falando de um país que, de cada 10 bebês e crianças pequenas, só 4 têm direito à vaga creche. E quando a gente vai para os índices, quando a gente vai falar sobre a questão
da qualidade da educação, dos processos de alfabetização, da inclusão escolar das nossas crianças, todos esses indicadores são muito, muito ruins. Eles precisam avançar. E, mesmo assim, a gente viveu um período no Brasil, que foi de 2015 a 2021, onde a gente teve uma redução de investimentos na educação. E isso vai na contramão de toda a lógica dos países que tiveram um desenvolvimento com justiça social, com justiça racial, geográfica. A escola é, sem dúvida nenhuma, um instrumento fundamental de desenvolvimento do país. Quando você ataca esse segmento, da forma como o Brasil ataca a educação, a gente tem os resultados que a gente enfrenta hoje. Pode passar. Aí a gente trouxe mais dados comparados quando a gente vai falar de quanto é o salário médio no Brasil, quanto que é em outros países. E mostrando sempre que o Brasil paga muito, muito pouco para os seus professores. Pode passar. E aí, quando a gente também vai olhar para a América Latina, o Brasil também paga menos, quando a gente olha em comparação ao Chile, ao México. O do México, esse dado chama muita atenção. A economia do Brasil, a capacidade que o povo brasileiro sempre teve de produzir riqueza é extraordinária. Uma economia muito maior que a do México. Lá, o professor de ensino médio ganha hoje 155% a mais, 3 vezes a mais do que o nosso professor de educação de ensino médio. E se a gente for olhar a régua aqui no Brasil, o professor que ganha menos é o professor que está na creche, de 0 a 3 anos. Porque aí a questão de gênero e raça pesa violentamente. A maioria são pessoas negras, a maioria são mulheres, 98%. E aí a gente vive uma situação escandalosa no nosso país, porque foi a última etapa da educação básica a ser reconhecida como parte da educação, o direito à creche. Essas profissionais saíram da assistência social, vieram para a educação. O Brasil nunca, até hoje, isso tem mais de 10 anos essa política, nunca parou para analisar como que essa política foi feita, o que está acontecendo no chão das creches, que todos os estudos avançados de educação demonstram a importância da primeiríssima infância, o quanto é impactante para o desenvolvimento do país, o trabalho realizado de 0 a 3 anos, o potencial de desenvolvimento neurológico desses bebês, das crianças pequenas. Isso nunca foi feito. E o que a gente vê hoje são essas pessoas, essas mulheres, maioria negras, que estão fazendo a função docente no chão das creches, que têm a formação e que até hoje não foram enquadradas nem sequer na carreira do magistério. E trabalham 40 horas por semana, fazem a função docente, acumulam outras funções num investimento pesado de desvio de função, tem que cuidar da higienização das salas muitas vezes, tem que lavar caneca, mamadeira, tem que fazer uma série de outras funções que não é a função docente e não tem esse reconhecimento e, na maioria das vezes, ganham um salário mínimo. Então, e essas daí é onde a gente tem a maior precarização quando a gente fala do direito ao piso do magistério. Também o Brasil paga menos para os professores de Fundamental 2
comparado ao Chile, à Colômbia. Pode passar. Aí, se a gente for olhar os países da Europa, aí a tristeza é maior ainda. A gente olha, por exemplo, Luxemburgo, 300% a mais. A Alemanha, 287% a mais. E assim vai. Finlândia, né, que todo mundo fala, 107% a mais. Portugal, 73% a mais. Lembrando que a carga horária lá de trabalho é pelo menos a metade do que os professores realizam aqui no Brasil. Pode passar. E aí também a gente trouxe mais dados falando sobre essa questão do salário e do tempo de trabalho, demonstrando que o Brasil está ali, é quase um dos últimos nessa pesquisa, uma outra pesquisa realizada de investimento e valorização dos seus profissionais. Pode passar. Pode passar. E isso em qualquer etapa da educação básica. Ensino médio se mantém assim, ensino fundamental, ensino primário, todos é a mesma situação. Pode passar. E é óbvio que daí a gente chega num outro ponto dessa situação, desse cenário, que a gente tem um apagão de profissionais da educação. O Brasil, o MEC, eu acompanho essa discussão dentro do Ministério da Educação, a gente já tem falta de algumas matérias, sobretudo do campo de exatas, matemática, química, física. Não temos esses profissionais, sobretudo nos lugares, no Brasil mais profundo, mais nas regiões mais afastadas aqui da capital, do Distrito Federal, você não tem esses profissionais mais. E a tendência daqui 10 anos já esse percentual aumentar ainda mais. E são dois fatores básicos que têm esse impacto dos jovens não quererem mais ingressar na carreira do magistério. Primeiro, com maior índice, são os baixos salários. Então, sem concursos públicos, sem carreiras atrativas, com baixos salários, os jovens não querem. E, somado a essa questão, está a rotina difícil. Só quem está no chão de uma escola pública sabe as dificuldades que a gente enfrenta. Você tem salas superlotadas, você não consegue apoio para fazer a inclusão, você não tem uma rede interna dentro da escola que consiga lidar e garantir o acesso ao currículo das crianças com deficiência. A gente tem as crianças com vulnerabilidade social, a gente tem uma série de questões, porque a escola é um equipamento social que não está à margem da sociedade. O Brasil é uma sociedade extremamente violenta, um dos países com maior injustiça social e econômica, e tudo isso, obviamente, está presente dentro da escola pública. Então, essa rotina é muito difícil. Conviver e tentar fazer a mediação do conhecimento está cada vez mais desafiador. Então, essa rotina tem levado muitos profissionais a um impacto psicológico muito difícil. Tanto é que, se você pegar os dados de todos os serviços públicos, onde a gente vai ter o maior número de pessoas afastadas por questões psicológicas, é a educação. Primeiro que é muito duro você assistir cotidianamente o seu aluno sem acesso aos direitos fundamentais. Você assistir, presenciar e testemunhar a exclusão, o aluno que chega com uma série de problemas, porque apanhou, a mãe apanhou, ou foi despejado, ou a comunidade que ele mora pegou fogo, ou aí, de repente, tem um tiroteio. É muito duro o cotidiano e ele é muito diverso. E tudo isso está dentro da escola. Então, esse é um outro fator que também afasta
os jovens de seguir na carreira. Pode passar. E aí, já caminhando aqui para o final da minha intervenção, a gente reafirma que o piso ele é constitucional, ele é necessário e ele é financiável. Veja, o piso, a lei do piso é de 2008. Desde então, prefeitos, governadores ingressam de forma sistemática no STF para tentar dizer que não vão pagar o piso nacional do magistério. E isso, já sofremos várias ADINs, ganhamos todas. Ganhamos todas. O STF nunca divergiu na ideia de que o piso ele é protegido, no caso dos profissionais de educação, pela Constituição. Mas ele é questionado sempre. Pode passar. Aí a gente trouxe também um levantamento sobre a questão do financiamento do Fundeb, que vem avançando, que vai ampliar a complementação da União e que 70% do Fundeb é para manutenção e desenvolvimento do ensino, o que significa pagamento dos seus profissionais e a construção de escolas. E aí a gente colocou alguns dados sobre o Fundeb. São dados consideráveis, mas lembrando que, para o tamanho do Brasil, para o tamanho da nossa economia, para o tamanho da dívida histórica que o Brasil tem para com o seu próprio povo, é insuficiente nesse sentido. Mas que é suficiente para pagamento do piso, que a gente está falando de um piso de R$ 4.800, é suficiente. Pode passar. Aí a gente trouxe outros dados. Aí muitos prefeitos falam também sobre isso, governadores, que não, mas que tem a lei da responsabilidade fiscal. Importante lembrar, quando vem esse argumento nos debates, que a própria lei de responsabilidade fiscal, ela excetua quando se trata de pagamento de piso profissional. No caso do magistério já regularizado, já promulgado. E dá um tempo para que o Poder Executivo se organize. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal fala sobre isso. Mas mesmo se você pegar o que os estados e municípios vêm investindo com o quadro de recursos humanos, a média não alcança o limite prudencial, que eles gostam muito de falar. Então, também não é uma justificativa dizer que existe uma questão com a lei de responsabilidade fiscal. E a gente tem feito esse debate porque a gente, dentro da Comissão de Administração e Serviços Públicos, a gente tem um observatório do pagamento do piso, que eu coordeno. Então, a gente faz esse debate com tribunais de contas pelo Brasil, com prefeituras pelo Brasil. Então, é algo que a gente vem levantando. Pode passar. Aí está o nosso observatório. E é importante também afirmar que o Brasil, nem o INEP, nem o MEC, nem o Ministério de Planejamento, nem o Tribunal de Contas da União não tem um mapeamento de como os prefeitos, governadores e presidentes vêm cumprindo a lei do piso nacional do magistério. Isso é muito grave, porque é uma política pública essencial que está em curso desde 2008 e precisa e deve ser avaliada. E sem dados não tem como fazer essa avaliação, para a gente ter os dados, né, para fazer algo científico.
Então, é algo que a gente vem lutando dentro dos ministérios para que aconteça. Por isso que a gente criou esse observatório. A gente também pode passar. A gente já fez esse mapeamento de 770 municípios que descumprem a lei do piso. Nós conversamos com o Tribunal de Contas da União, com os tribunais de contas estaduais, pedindo sempre auditorias das contas dessas prefeituras, dos estados, para entender o que está acontecendo. Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, dentro de uma subcomissão aqui da CASP, mas que deveria ser feito de uma forma planejada, maior, com maior condições pelo próprio MEC, porque a gente precisa debater essa questão. E daí que surge desse movimento do Observatório do Piso Nacional do Magistério, surge esse projeto de lei que a gente observa que um dos grandes incentivos para que os prefeitos, governadores e presidentes não cumpram o piso nacional do magistério é a impunidade. Nada acontece. A maioria dos tribunais de contas aponta irregularidade quando os pagamentos não são feitos, mas essa conta é julgada pelas casas legislativas. E as casas legislativas, as assembleias e as câmaras, elas têm autonomia com relação a esse voto. Então, o nosso projeto visa fortalecer o que significa crime de improbidade, proteger o direito à educação e responsabilizar aquele gestor que não cumpre o mínimo. E é muito importante, com isso aqui eu vou encerrando a minha participação, a gente compreender que a educação ela é uma política de Estado. Ela é uma política de Estado, ela é um direito público subjetivo de cada cidadão do nosso país. E isso é uma conquista, dizer que ele é um direito público subjetivo. Isso significa que ninguém tira esse direito de você, nem a sua família, nem o Estado constituído. Ninguém pode tirar o direito à educação de você. E que ela precisa de maiores proteções aqui no nosso país. Por isso que a gente faz esse debate, já fizemos outras vezes, para que a gente possa ter a responsabilização de quem não cumpre com o mínimo.